não se pode conhecer Deus por meio da Bíblia. Veja que, no tempo de Josué, eles não tinham cópias. Eles tinham os rolos de Moisés originais, escrito na sua língua materna. Os judeus entendiam aquilo claramente, não precisava de tradução, eles não precisavam traduzir para outra língua. Mas eles tinham os rolos de Moisés na sua língua materna. Eles tinham o rolo de Josué na sua língua materna. Mas está escrito em Juízes capítulo 2, versículo 10 em diante, que Josué morreu com 110 anos de idade. E após ele veio uma outra geração que não conhecia Jeová. Mas como que não conhecia Jeová? Se eles tinham os rolos originais da sua língua materna. Porque não se conhece Deus por meio de livro de profetas mortos. Se conhece Deus por meio de um profeta vivo. É por isso que eu citei aqui, segundo a Crônicas 24, versículo 19, que diz: Deus envia os seus profetas para fazer os homens chegar-se a Deus. Como que os homens se aproximam de Deus? Por meio de um profeta. Sem um profeta é escuridão. Por isso que os profetas é a luz do mundo. Jesus diz: quem anda comigo, quem crê em mim, não estará mais em trevas, mas andará na luz. Por quê? Porque Jesus tem as palavras de vida eterna. Mesmo João Batista era luz. Depois nós podemos falar sobre isso. Deixa eu voltar aqui o que eu estava dizendo. Então não se conhecia Jeová. É a Bíblia que diz. Juízes capítulo 2, versículo 8 em diante. Levantou-se uma geração que não conhecia Jeová. Mesmo Oséias capítulo 6. Capítulo 4, versículo 6. E capítulo 4, versículo 12. Vai dizer que o povo de Israel estava perecendo porque não conhecia Jeová. Eles tinham a Bíblia original, os rolos originais. No tempo do Senhor Jesus Cristo, os fariseus, saduceus, helenistas, herodianos e essênios, que hoje são os católicos, os protestantes, evangélicos, branamistas, eles tinham os rolos dos profetas original nas suas mãos. E Jesus diz: vós não conhecem Abraão, vós não conhecem Moisés, vós não conhecem as Escrituras. Como não? Se os judeus estudavam as Escrituras desde 8 anos de idade, como que eles não conheciam não conhecia sobre os profetas? Jesus diz: se vocês tivessem conhecido Moisés, vocês me conheceriam, porque Moisés falou de mim. Vocês não conhecem Abraão. Vocês dizem que o vosso pai é Abraão, o vosso pai é o diabo. Vocês não conhecem, Jesus falando, vocês não conhecem Jeová, o vosso pai é o diabo. Vocês não fazem a obra de Jeová, vocês fazem a obra do vosso pai, o diabo. Vocês são guia cego. Quem era guia cego? Não eram os muçulmanos. Quem eram os guias cegos? Eram os fariseus, os saduceus, os helenistas, herodianos e essênios. Eram os judeus de nascimento. Agora, senhor Raul, será que o Edir Macedo conhece mais a Bíblia do que os judeus do tempo de Jesus? Será que o Marcos Feliciano conhece mais a Bíblia do que os judeus do tempo de Jesus? Será que existe esse senhor Fábio Sabino? Penso que é. Será que esse senhor Fábio Sabino conhece mais a Bíblia do que os judeus do tempo de Jesus? Fábio Sabino conhece mais a Bíblia do que o Anás e Caifás, que era o sumo sacerdote do tempo de Jesus? Será que ele entende de grego e de hebraico mais do que os filhos de Israel do tempo de Jesus? Eu duvido, mas eles, com a Bíblia original nas suas mãos, o dom dos profetas originais nas suas mãos, mataram todos os profetas, mataram o Senhor Jesus Cristo. Quem matou? Os judeus, que entendiam muito bem grego e hebraico. O senhor Fábio Sabino ensina grego e hebraico. Para quê? Grego e hebraico para quê? Os judeus sabiam disso desde nascença. Falavam grego muito bem. Ou não falavam? Falavam hebraico muito bem. Falavam o aramaico muito bem. E os judeus mataram Jesus. Fábio Sabino e todos os professores do Brasil e do mundo estão ensinando grego e hebraico para as pessoas. Com qual finalidade? Porque se falar grego e hebraico servisse para alguma coisa, os judeus não teriam matado os profetas. Eles não teriam matado Jesus. Falar hebraico não serve para nada com respeito à salvação. Falar grego não serve para nada no sentido de entender a palavra de Deus. Eu pergunto, será que no Brasil tem algum homem que entende da Bíblia, conhece a Bíblia mais do que o Anás e Caifás? Mais do que o grande Gamaliel, que era o doutor, o mestre de Paulo? Eles não conhecem. Mas veja, senhor Raul, hoje as pessoas dizem que serão salvas pela Bíblia isso, pela Bíblia aquilo. Mas os judeus, tendo a Bíblia original nas suas mãos, nunca conheceram os profetas que o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, havia lhes enviado. E quando Deus veio em um corpo humano que era Jesus, os mataram. Mataram os apóstolos, mataram os profetas. Então,
A Bíblia não pode conduzir ninguém para Deus. A Bíblia é o livro dos profetas. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que nunca falhou, desceste em 24 de abril, o idioma desconhecido a um negro, revelando o mistério de Mateus 25:6. E hoje nós somos resultado. Oh Deus Todo-Poderoso, oh Deus que nunca falhou, desceste em 24 de abril, mostrando